Vamos lá, questão 6. Questão 6. A gente acabou marcando letra D, não marcamos letra C, só que a resposta correta é letra D. Então vamos descobrir aí o que passou batido e a gente não viu. Vamos lá. Vamos lá. Questão 6, letra C foi o que nós marcamos e a resposta correta é letra D. Vamos entender aí o que passou. Letra A. A criança que pratica conduta descrita como homicídio e que conta com 10 anos de idade na data do fato não pode receber medida de requisição de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar. Aí a gente encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 105, falando: ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Então, aqui, artigo 101 do ECA. Inciso 5. Inciso 5 do artigo 101 vem dizendo assim. Calma aí. Diz previsto no inciso 5 do diploma legal mencionado que trata das medidas específicas de proteção à criança e ao adolescente. Vamos ver. Fala bem assim. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatório. No artigo. É isso mesmo. Inciso 5. 101 do ECA. Inciso 5. Inciso 5. Letra B. Vamos descobrir a letra B. A letra B eu tinha colocado como certa, mas está errada, né? Vamos já marcar aqui errado, mas vamos descobrir por quê. A medida socioeducativa de internação do adolescente que praticou o ato infracional tem o período máximo de 3 anos, após o que deverá ser liberado. O artigo 121. Artigo 121 do ECA. Artigo 121 do ECA diz o seguinte, artigo 121. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Deverá ser liberado. Ou em regime de semi-liberdade. É isso. Regime de semi-liberdade. 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 Ou liberdade. Ou liberdade assistida. Vamos aumentar aqui só pra gente poder escrever. Assistida. Assistida. Liberdade assistida. Então, na verdade, não deverá necessariamente ser liberado. Vamos ver aqui, 121. ECA. Cento e vinte e um. O artigo 121 diz assim: a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Então vamos ver aqui.
A medida socioeducativa de internação do adolescente que praticou ato infracional tem o período máximo de 3 anos, após o que deverá ser liberado. Ele vem e fala no parágrafo 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. E o parágrafo 6º, parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Ouvido o Ministério Público. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Parágrafo 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Ou de liberdade assistida. Ainda fala, a liberação será compulsória aos 21 anos. Aos 21 anos. Então, beleza. E a determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Voltando. Então aqui é porque ele pode ficar em semi-liberdade ou liberdade assistida. Tem um período máximo após, deverá ser liberado, deverá ficar em semi-liberdade ou liberdade assistida. Beleza. Letra C. Letra C foi aqui eu errei. Letra C é uma súmula. Súmula 493 do STJ. E assim diz. Vamos ver aqui. Súmula 493. E aqui. Súmula. É inadmissível a pena. É isso mesmo. É inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. É vedada a aplicação das penas substitutivas que estão previstas no artigo 44 como condição para se conceder o regime aberto ao apenado. Vou colocar aqui. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. É vedada a aplicação das penas substitutivas que estão previstas no artigo 44 do Código Penal como uma condição para se conceder o regime aberto ao apenado. Então, o juiz da execução penal pode fixar outras condições além das gerais e obrigatórias para o cumprimento da pena em regime aberto. Para o cumprimento da pena em regime aberto, inclusive a prestação de serviços à comunidade. Aí a súmula 493 proíbe isso. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Beleza. Só marcar aqui. E depois colocar aqui, pode fixar. Então não pode. Não pode. Vamos lá. Letra D. A letra D está correta.
Letra D está correta. Vamos só verificar aqui por quê. Letra D. Letra D. Tá na LEP, Lei de Execuções Penais. Artigo 9A. Artigo 9A. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no parágrafo 1º da Lei 8.072 serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica indolor. Então vamos lá. O condenado por crime de roubo seguido de morte é obrigado a se submeter à identificação do perfil genético, cujo resultado poderá ser utilizado em futuras investigações mediante autorização judicial. Vou pegar aqui, sabe qual é? É porque roubo seguido de morte é latrocínio. Latrocínio. Isso aqui é hediondo. Hediondo. Então, como é hediondo, aí nessa repercussão, né? Nessa obrigação aqui, ó. Poderá ser utilizado em futuras investigações mediante autorização judicial. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeiro, latrocínio, isso. Artigo 1º da 8.072, Lei 8.072, de 90, prevê que latrocínio, no inciso 2, latrocínio é hediondo. Isso. Aí ele fala na LEP 7.210, LEP. Vamos ver aqui. Artigo 9º. Artigo 9º. Vou colocar aqui. Artigo 9º. Cadê? Artigo 9º-A. Os condenados por crimes praticados dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos na 8.072 serão submetidos obrigatoriamente à identificação de perfil genético mediante extração do DNA. Aí, beleza. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos conforme regularmente a ser expedido pelo Poder Executivo. Aí ele vem e fala. Tá, mas espera aí. O condenado por crime de roubo seguido de morte é obrigado, isso mesmo. Então é só marcar aqui, ó. O condenado por crime de roubo seguido de morte é obrigado a se submeter à identificação do perfil genético, cujo resultado poderá ser utilizado em futuras investigações, mediante autorização judicial. Exatamente isso. Então, beleza. Exatamente. Vamos lá. Letra E. Entre os direitos do condenado preso estão a audiência especial. Aqui, isso, questão 6. Estão a audiência especial com o diretor do estabelecimento, o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita e o recebimento mensal de atestado de pena a cumprir. Aqui também está na LEP. Qual? Vamos ver só o artigo aqui. 41. LEP. 41. 41. Vamos lá. Constitui direitos do preso. Alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social,
constituição, constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do trabalho, do tempo para o trabalho, descanso e recreação, exercícios das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena, assistência material, assistência à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com advogado, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, chamamento nominal, igualdade de tratamento, salvo quando as exigências da individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento, representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Atestado de pena a cobrir, emitido anualmente sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então tá aqui a nossa resposta. Ó. Emitido anualmente. Então, o problema foi o mensal. Opa. Mensal. Na verdade, é anualmente. É anual. Pronto. Artigo 41. Artigo 41. Inciso 16. Inciso 16. Prontinho. Da LEP, né? Da LEP. Questão 7. Vamos lá para a questão 7. Isso aí já foi. Questão 7. Vamos lá. Na questão 7. Essa questão 7 ela foi anulada. Esse mesmo. É isso? Não. Foi anulada não. Ela está desatualizada. Esse mostrou que está desatualizada aqui. Vamos descobrir por quê, pessoal. Gabarito. Vamos ver aqui. A letra A. A letra A está errada porque... vamos lá. Em caso de abolício crimes, o inquérito policial já instaurado para apurar o fato poderá ser arquivado diretamente pelo delegado de polícia? Errado, né? A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Esse é o artigo 17 do CPP. Vamos conferir ainda para ver se houve alguma alteração. Vamos ver aqui. Calma aí. Vamos ver aqui no CPP. CPP. Artigo 17. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Continua a mesma coisa. Então tá correto. Vamos ver a letra B. A prescrição. Vamos lá. O termo inicial do prazo prescricional. Essa aqui é a correta, né? Aqui é a resposta. A gente acabou errando essa aqui. O termo inicial do prazo prescricional no crime de registro como próprio de filho de outrem é a data em que o fato se tornou conhecido. Exatamente. Então tá aqui, ó. Artigo 111. Artigo 111 do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, inciso 4, começa a correr nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil da data em que o fato se tornou conhecido. Exatamente. Então, o artigo 111 aí do Código Penal. Vamos ver a letra C. Eu marquei a letra C e eu acabei errando. Não vi a letra C. A letra C é: o perdão judicial é admitido em crimes de homicídio culposo e a sentença que o concede é considerada para fins de reincidência. A letra C vem assim: a sentença, esse é o artigo
Artigo 120. Artigo 120 do Código Penal. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Não lembrava não dessa questão. Não lembrava nunca desse artigo aqui. Vamos ver aqui, só conferir. Artigo 120. É o último artigo da parte geral. Perdão judicial. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Perfeito isso aqui, hein? Gostei. Não. Aqui é não. Então, a resposta é: o perdão judicial não é admitido em crimes. Não, isso aqui pode ser. O perdão judicial é admitido em crimes. Vamos apagar aqui. Ficou feio. Aqui, ó. O perdão judicial é admitido em crimes de homicídio culposo. E a sentença que o concede não é considerada para fins de reincidência. Não é considerada para fins de reincidência. Então isso aqui está errado. Está errado, isso mesmo. Artigo 120 do Código Penal. Último artigo da parte geral do Código Penal. Vamos ver. Letra D. Letra D também está errada. Por que está errada? Vamos lá. Em crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, se essa representa, depois retrata-se da representação e antes do esgotamento do prazo decadencial para nova representação volta a representar, extingue-se a punibilidade do agente, conforme entendimento do STJ. Eu coloquei errado, mas não sabia. Aí temos como resposta a seguinte: não se deve confundir a retratação do agente, mero pedido de desculpas, com causa de extinção da punibilidade, com a retratação da representação, feita pelo ofendido, que afasta a condição de agir nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. A retratação da representação pelo ofendido não extingue a punibilidade do agente. Ela apenas impede o desencadeamento da persecution crimes. Assim, desde que observado do prazo decadencial de 6 meses, nada impede que o ofendido represente, se retrate até o oferecimento da denúncia e reapresente de novo. Represente novamente. Então não tem nenhuma decisão do STJ. Então por isso está errado. O que vale é o prazo, né? Enquanto estiver dentro do prazo. Então isso aqui, ó, por enquanto, não tem uma decisão. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Vamos só dar uma conferida para ver se tem alguma decisão do STJ. A reconsideração da retratação, aqui é a decisão do STJ. A reconsideração da retratação dentro do período decadencial é possível e permite o regular curso da ação penal condicional. É isso. Então aqui, correto. Vamos colocar aqui, ó, um lembretezinho pra gente não errar. O que vale é o prazo. Enquanto for dentro do prazo, está valendo. Pronto. Prazo. O que vale é o prazo. Então já fechamos a letra D. Vamos para a letra E. Na letra E temos: o decreto presidencial que concede indulto natalino pode contemplar condenados por crimes de tráfico de drogas, quando a pena privativa de liberdade é imposta no mínimo legal ou é substituída por restritivas de direitos, conforme entendimento do STF. Aí nós temos uma decisão do STF dizendo o seguinte: não é possível o deferimento de indulto a réu condenado por tráfico de drogas, ainda que tenha sido aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, ou seja, do tráfico privilegiado. A pena ele imposta, circunstância que não altera a tipicidade do crime. Os condenados por crimes hediondos
e equiparados não podem ser contemplados com indulto, mesmo o chamado indulto humanitário. Então aqui é errado. Então esse aqui tá errado. A questão tá errada aqui, ó. Errada por quê? Ainda que privilegiado, não, ainda que privilegiado, não faz jus a indulto. Visto que hediondo e equiparados. Só que isso aqui tá desatualizado, né? Entendi. Agora que eu entendi por que a questão tá como desatualizada. Porque... Então vamos apagar isso aqui para não aprender errado. Aqui, ó. Porque o tráfico privilegiado, na condição privilegiado, perde sua condição de hediondo. Tráfico privilegiado não é hediondo. Então, por isso, essa questão está desatualizada. Basta isso aqui. Não é hediondo. Pronto. Isso aqui já dá noção da realidade. Vamos lá. 8. Questão 8. Na questão 8, a gente marcou a letra A. Marcamos a letra A. Vamos lá. Vamos ver. Ocorre o concurso material homogêneo quando os crimes praticados em concurso são da mesma espécie. Aqui é doutrina. Tem aqui referência ao Kleber Masson. O concurso material pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo quando os crimes são idênticos e heterogêneo quando os crimes são diversos. Pronto. Então aqui está corretíssimo. Vamos só marcar aqui. Ocorre o concurso material homogêneo quando os crimes praticados em concurso são da mesma espécie. Beleza. Letra B. No concurso material de crimes, o cálculo do prazo prescricional se dá com base na soma das penas referentes aos delitos. É errado, né? Isso aqui, na verdade, é individualizado. Com base no artigo 119 do Código Penal. 119 do Código Penal, nós temos a seguinte afirmação. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Aqui, ó. Cadê? Isoladamente. Isoladamente. Isso mesmo. Então, vamos lá. Letra C. No concurso formal impróprio de crimes, o juiz aplica uma só pena, se idênticas às penas previstas para os crimes, ou a maior pena, quando não idênticas, aumentadas de um sexto à metade. Esse é o artigo 70. Então vamos aqui, ó. Artigo 70 do Código Penal, que diz assim: as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, que é o concurso formal impróprio. Então, no concurso formal impróprio, esse aqui é o concurso formal impróprio, né? No concurso formal impróprio, o juiz aplica uma só pena. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Isso aqui é errado, porque não aplica só uma pena. Concurso formal impróprio é aquele que vamos aumentar aqui para a gente anotar certinho, há desígnios autônomos.
desígnios. Vou apagar isso aqui. Vamos ver aqui. Autônomos. Então aqui, ó, há desígnios autônomos. Nesse caso, as penas serão aplicadas de forma cumulativa. Cumulativa. Pronto. Já respondemos a letra C. Vamos embora. Letra D. Para a configuração do crime continuado, prepondera na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que são crimes da mesma espécie aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico, não se exigindo a sua previsão no mesmo tipo legal. Repetindo, para a configuração do crime continuado, prepondera na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que são crimes da mesma espécie aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico, não se exigindo a sua previsão no mesmo tipo legal. Aí que também, com base no livro do Kleber Masson, é a seguinte transcrição. Para uma primeira posição amplamente consolidada pelo STJ, crimes da mesma espécie são aqueles tipificados pelo mesmo dispositivo. Então vamos colocar aqui. Da mesma espécie são mesmo dispositivo. Dispositivo legal. Dispositivo legal. Consumados ou tentados, seja na forma simples, privilegiado ou qualificado. Mas não basta. Os crimes precisam possuir a mesma estrutura jurídica, ou seja, devem ser idênticos os bens jurídicos tutelados. Mas bens jurídicos tutelados. Nesse sentido, roubo e latrocínio, embora previstos no artigo 157 do Código Penal, são crimes do mesmo gênero, não são crimes da mesma espécie. Então vamos aqui só confirmar. É uma primeira posição, né, do STJ. São aqueles tipificados pelo mesmo dispositivo legal, consumados e tal, mas não basta isso. Então vamos lá. Para a configuração do crime continuado, prepondera na doutrina e na jurisprudência o entendimento que são crimes da mesma espécie aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico? Não. São crimes da mesma espécie aqueles que estão no mesmo dispositivo. Aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico, não se exigindo sua previsão no mesmo tipo legal. Errado. É mesmo tipo legal mais bens jurídicos. Então são os dois. Então tá errado. Beleza. Vamos lá, letra E. Admite-se o crime continuado desde que presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal, ainda que o agente faça do crime um estilo de vida, ou seja, habitualidade criminosa. Aí temos aqui uma decisão. Não é possível aplicar o crime continuado para o caso de réu que apresenta reiteração criminosa a indicar que se trate de delinquente habitual ou profissional. Aqui é um HC lá do STF, da segunda turma. Então aqui, ainda que não, falso. Não. Então, crime continuado não alcança o criminoso habitual, o delinquente habitual ou profissional. O criminoso habitual.
criminoso habitual. Vamos lá. Questão 9. 8 já foi. Questão 9. 9 nós marcamos a letra E. 9 marcamos a letra E. Vamos lá. Vamos lá. 9. Letra A. Responde por crime de evasão mediante violência contra a pessoa e também por crime de lesões corporais graves. Nesse último caso, se houver representação da vítima. Responde por crime de evasão mediante violência contra a pessoa e também por crime de lesões corporais graves. Nesse último caso, se houver representação da vítima. Aí vem artigo 352 do Código Penal, que diz: evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Responde por evasão mediante violência contra a pessoa e também por crime de lesão corporal errado. Então ele não responde por lesão corporal. Só o crime de evasão mediante violência já inclui isso aqui. Então errado. Letra B. Letra B. Responde somente por crime de evasão mediante violência contra a pessoa na forma tentada, mas com aplicação de circunstância agravante na dosagem da pena por causa da violência empregada. Aí tem, vamos lá. Calma aí, vamos ver aqui. O crime de evasão mediante violência é um crime atentado. É um crime atentado. Por isso, não incide a minorante genérica da tentativa na terceira fase da dosimetria. Ademais, trata-se de crime de concurso material obrigatório. O agente responderá pelo crime da evasão mediante violência e pelo crime resultante da violência. Então, só para... Um crime atentado. O que é um crime atentado? É o crime que é punido, que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. É o 352. Vamos ver aqui, ó. Uma explicação aqui do Luiz Flávio Gomes, saudoso professor. Aqui, ó. É porque ele já fala, ó, evadir-se ou tentar evadir-se. Então é a mesma pena, entendeu? É porque evadir-se ou tentar, vamos aumentar aqui, só pra gente deixar registrado. Evadir-se ou tentar evadir-se. Opa, tô escrevendo errado aqui. Ou tentar evadir-se. Então, tanto a condição da questão tentada, vou mudar aqui. Tanto a questão tentada quanto a consumada respondem com a mesma pena. Por isso é um crime atentado. Vamos lá. Letra C. Tem direito à aplicação de uma causa de diminuição de pena referente à tentativa, quanto ao crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Crime atentado.
Crime atentado. Vamos lá. Letra D. Letra D. Tem direito à transação penal quanto aos delitos praticados durante a tentativa de fuga. Letra D. Tem direito à transação penal quanto aos delitos praticados durante a tentativa de fuga. Aí ele vem e fala, tem uma súmula 243 do STJ, que diz: o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada seja pelo somatório, seja pelo incidente da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Aí ainda tem um comentário. O mesmo entendimento é aplicável à transação penal, que não pode ser ofertada aos acusados de crime cuja pena máxima, considerado o concurso material, ultrapasse 2 anos. Limite para que se considere a infração de menor potencial ofensivo. Súmula 243. Vamos ver aqui, só conferir. 243. Súmula 243. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Então aqui, vamos ver aqui, o que fala o crime atentado. Vamos ver aqui no CP. Crime atentado. Artigo quanto? 300 e quanto mesmo? Vamos ver aqui. Artigo 352. 352. Artigo 352, lá no finalzinho do Código Penal. Tá falando assim, ó. Evadir-se. Vou colocar aqui só pra ficar mais fácil de visualizar. Vamos lá. Evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando, aí vem, usando de violência contra a pessoa. Aí ele fala, detenção de 3 meses a 1 ano, beleza? Aí ele fala, além da pena correspondente à violência. Ou seja, haverá o concurso aqui, né? Então aqui, haverá concurso. Concurso de crimes. Haverá concurso de crimes. Quanto aos delitos praticados, haverá concurso de crimes. Então, com base na súmula 243, vamos voltar para lá. Com base na súmula 243, não se aplica a suspensão condicional do processo. Mesmo aqui, ó. Não se aplica a suspensão do processo. Suspensão do processo quando houver concurso que a pena for maior que 1 ano. Que o somatório da pena for maior que 1 ano. E nem transação quando a pena for maior. Quando a pena for maior que 2.
2 anos. É isso mesmo, que for maior que 2 anos. Aí tem que lembrar aqui. Ultrapassar quando a pena mínima combinada seja pelo somatório, aí tem que lembrar aqui, ó. No caso da suspensão, vamos aumentar aqui para a gente poder escrever. No caso da suspensão, é pena mínima. E no caso, vamos pegar aqui. No caso da transação, é pena máxima. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, que nos dois casos não pode ser ofertado aos acusados de crime cuja pena máxima é considerado concurso. Isso mesmo. Nos dois casos a gente tem que levar em consideração somatório. Somatório. Então nós temos o somatório para cá e temos o somatório para cá. Pronto. Opa, peraí. No somatório para cá. Somatório para cá. E o somatório para lá. É isso mesmo. E aí cabe a gente olhar lesão natureza grave. Aqui, ó. Vamos colocar aqui pra gente poder ver. Lesão corporal de natureza grave. Lesão corporal de natureza grave. Pronto. Que é o artigo 129. Vamos colocar aqui. Fica mais fácil para todo mundo ver. Lesão corporal de natureza grave. Se resulta, aí, ó, incapacidade para condições habituais por mais de 30 dias, perigo de vida. Aí ele vem e coloca aqui, ó. Reclusão de 1 a 5 anos. Então aqui, ó. A gente tem que lembrar que é lesão grave. A lesão grave temos como pena 1 a 5 anos. E aí tem que lembrar que é 1 a 5 anos, mais o caso de evadir-se. Evasão mediante violência. É isso. É o 312. 312, cadê? 300. Não, que 302. 352. 352. Aqui, cadê? 352. Que é que é evasão, vamos colocar aqui. Evasão. Daqui um pouquinho vocês vão ver. Evasão, ó. 3 meses a 1 ano. Vamos aqui. 3 meses a 1 ano. Então a gente tem que pegar isso aqui mais isso aqui. Então nesse caso, somando o mínimo, 1 mais 3 meses vai dar maior do que 1 ano que cabe suspensão de processo. E somando o máximo aqui, que é 1 ano, mais, vamos aumentar aqui, mais 5 anos dá 6, que também dá maior do que 2 anos permitidos para transação penal. Então a letra D a gente já acertou aí. Vamos lá para a letra E. Responde por falta disciplinar de natureza grave, ainda que a fuga não tenha sido consumada. Vamos só marcar aqui porque está certinho. Responde por falta disciplinar de natureza grave, ainda que a fuga não tenha sido consumada. Resposta correta, letra E, com base no artigo, vamos colocar aqui, né? Artigo 50 da LEP. 50 da LEP que diz: comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que fugir. Aí vem o artigo 49, que diz: pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada, ambos da LEP. Então, artigo 50 fala: comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir. Pronto. Aí depois vem o artigo 49, parágrafo único, que diz assim, ó: pune-se a tentativa com sanção correspondente à falta consumada. Então vamos só conferir aqui. Vamos ver aqui, 50. 40. 49. Então, vamos ver aqui. LEP. 49. É isso mesmo, ó. Na 49 é assim, ó: as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Só para fechar, vamos só conferir aqui, ó. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Aí depois no artigo 50 nós temos: comete falta grave, condenado à pena privativa de liberdade que fugir. Então ele fugir ou ele tentar, vai dar na mesma. Beleza. Bora lá. Então, fechamos aí a questão 9. Vamos para a questão 10. Questão 10 anulada. Questão 10 foi anulada. Anulada. Descobrir por quê. Vamos ver aqui se tem algum comentário para gente descobrir por que foi anulada. Vamos só responder o que ainda está certo. Pratica extorsão quem telefona para a vítima, simulando ter sequestrado parente seu e exigindo o depósito de quantia em dinheiro. Ó. Pratica extorsão quem telefona para a vítima, simulando ter sequestrado parente seu e exigindo o depósito de quantia em dinheiro em sua conta, sob ameaça de morte, verificando-se posteriormente que não houve sequestro algum. Extorsão, vamos lá. A gente tinha que achar a resposta errada. Então vamos lá. A extorsão, o artigo 158 trata sobre a extorsão. 158. No artigo 158 diz: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Aí o comentário vem: observe que não se trata de extorsão, mediante sequestro, porque na hipótese não houve sequestro algum, tampouco há estelionato, pois nele a vítima efetivamente deseja entregar a coisa, pois ela foi mediante artifício ardil ou outro meio fraudulento induzida ou mantida em erro pelo golpista. Na extorsão, a vítima se livra de parcela do seu patrimônio contra sua vontade, pois o faz em decorrência de violência ou grave ameaça contra ela dirigida. Então, como é que ficou aqui? Então, na verdade, isso aqui não é extorsão, porque no caso de extorsão, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem devida. Ué, parece aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos respondendo as outras por enquanto. A gente volta na letra. B. Aplica-se causa de aumento de pena se o autor do crime de apropriação indébita recebeu a coisa em razão de parentesco com a vítima. Artigo 168. Artigo 168 do Código Penal, parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário
na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou em razão de ofício, emprego ou profissão. Incorreta. Então está incorreta. Aplica-se aumento de pena se o autor do crime de apropriação indébita recebeu a coisa em razão de parentesco. Errado. Não tem esse aumento aqui, não. Então, errado. É correto. Vamos lá. Constituem meios idôneos, intimidatórios, a ponto de configurar o delito de roubo, a simulação de porte de arma de fogo e a afirmação do agente de que se a vítima não lhe entregar seus pertences, irá passar fogo nela. Isso aí está no livro do Kleber Masson. Porte simulado de arma, assim como o ostensivo, configura grave ameaça. Porte simulado. Constitui porte simulado constitui o porte simulado constitui grave ameaça. Constitui grave ameaça. Constitui grave ameaça. Pronto. Letra D. Letra D. O crime de distribuição, ocultação ou manutenção em depósito sem autorização de original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação de direito autoral só se configura caso o agente atue com intuito de lucro direto ou indireto. Aí ele vem e mostra. O artigo 184, parágrafo 2º, diz: na mesma pena... Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. 184. Vamos colocar aqui. 184, parágrafo 2º. 184, parágrafo 2º. Primeiro vamos ver o 184, né? Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Aí ele vem e fala, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Beleza. Aí ele vem lá no parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Então, vamos voltar lá para a questão. Então, nesse caso aqui, está correta, né? Opa. Está correta. Está correta. Tinha que ter, sim. Como é que... Tem que ter lucro direto ou indireto. Então, está correta. E a letra E. Pratica fato atípico o agente que, uma única vez na vida, sem estar no exercício da atividade comercial,
vende coisa que sabe ser produto de crime a terceiro, o qual, por sua vez, conhece a origem ilícita do bem. Então, nesse caso aqui, pratica. Lá, vamos ver. O artigo 180 caput não traz a conduta de vender nem na receptação própria, nem na imprópria. Artigo 180, primeira parte e segunda parte. A conduta de vender o produto de crime está prevista apenas na receptação qualificada, que é o artigo 180, parágrafo 1º. Ocorre que constitui elementar da receptação qualificada que a conduta seja praticada no exercício de atividade comercial. Como, na hipótese o agente não está no exercício da atividade de tal atividade, afasta-se a receptação qualificada e, consequentemente, tem-se a atipicidade da conduta. Então, vamos olhar aqui. Pratica fato atípico vai ser correto, por quê? Aquele que uma única vez sem estar no exercício da atividade comercial. Então, só conferindo. Tem que estar na atividade comercial. Atividade comercial para ter o verbo típico vender. Está previsto apenas na receptação qualificada. Receptação qualificada. Que é o artigo 180, parágrafo 1º. 180, parágrafo 1º. Vamos ver aqui. 180, parágrafo 1º. Vamos ver aqui. Vamos ver, 180, parágrafo 1º. Vamos lá. A gente está falando do crime de receptação. No crime de receptação, no caput do 180, nós temos a seguinte descrição: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para terceiro de boa fé, adquira, receba ou oculte. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza. Na receptação qualificada nós temos adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender. Aí aqui, ó, temos vender, que é exatamente o caso, né? Vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial industrial. No exercício de atividade comercial industrial, coisa que deve ser produto de crime. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, voltando lá. Então, nesse caso, a gente não tem o verbo vender na receptação caput, 180 caput. Artigo 180 caput. Então, o vender só consta na qualificada. Então, por isso ele é atípico. Então, aqui tá certo. A questão aqui foi difícil, hein? E vamos terminar aqui vamos lá. Constitui meio idôneo, intimidatório, a ponto de configurar o delito de roubo, a simulação de porte de arma de fogo e a afirmação do agente de que, se a vítima não lhe entregar seus pertences, irá passar fogo. Isso aqui estava correto. E a gente tem que ver a letra B. Ficou para olhar a letra B no final. Letra B. A pena é aumentada de 1/3 quando a gente recebeu a coisa. Quando a pena é aumentada de 1/3 quando a gente recebeu a coisa. Em depósito necessário. Então vamos lá. 168. A pena é aumentada de 1/3 quando a gente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, em razão de ofício ou emprego. Então a gente não tem a condição de parente da vítima.
Então a gente não tem. Beleza. Vamos só marcar aqui que não tem. Não tem. E na letra A, vamos ver. Letra A, pratica extorsão. Isso aqui tá correto. É isso mesmo. Pratica extorsão quem telefona para a vítima, simulando ter sequestrado parente seu e exigindo depósito em quantia em dinheiro na sua conta, sob ameaça de morte, verificando-se posteriormente que não houve sequestro. Aí vem. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou seja, foi grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar que fazer alguma coisa. É isso. Que se faça. Obter para si ou vantagem a fazer. Fazer alguma coisa. É isso mesmo. Então, é o artigo de extorsão, artigo 158. Artigo 158 do CP. Valeu, pessoal. Por hoje aí é só. Vamos lá.